você me ama? Jesus fez essa pergunta para Pedro. Você me ama, Pedro? Claro que Jesus não colocou esse dedão aqui em riste dizendo, você me ama, Pedro. Mas para tentar chamar a tua atenção hoje, gostaria de estudar por que Jesus falou isso para Pedro. Por que Jesus, depois de 3 anos e pouco, ministrando com todo amor e carinho, na vida dos seus discípulos, buscando mostrar para eles verdades espirituais, buscando trazer para eles ensinamentos. Por que Jesus gastou tempo com eles e ainda assim, depois de 3 anos, Jesus, ele chega em Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Quando eu leio este texto, isso me chamou muito a atenção, me chama a atenção até hoje. Toda vez que leio Jesus falando com Pedro, essa pergunta ecoa dentro da minha mente. E me faz pensar, provavelmente repensar alguns quesitos da minha vida de cristão ou de cristianismo. Para a gente entender, eu queria estudar a vida de Pedro com você. E para entendermos é legal ler a história. Eu vou postar aqui vários textos, mas eu queria começar lendo um texto com os irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos do livro de Lucas, capítulo 5. Como é que foi o chamado de Pedro? Como é que Jesus encontrou Pedro? É claro que muita gente que lê Bíblia sabe, mas é sempre bom a gente entender. Livro de Lucas, capítulo 5, se tiver alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura com ele, faça isso, por favor. A partir do versículo 1, diz o seguinte, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2, viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Versículo 3, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são muito fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Versículo 5, Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Versículo 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Versículo 7, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Versículo 10, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Versículo 11, e último, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Só até aí. Uma das características da vida de Pedro, ou de Simão, pescador, um homem que estava ali vivendo a sua vida, de repente, ele ouviu falar de Jesus, Jesus se aproxima dele, conversa com ele. O que eu amo em Jesus é que Jesus nunca desistiu de ninguém, Jesus não desiste de ninguém. Enquanto tiver vida, enquanto a pessoa estiver nesta terra, Deus estará dando a oportunidade para que todos conheçam a Jesus como Salvador, que tenham os seus pecados perdoados e se submeterem, aqueles que se submeterem a Jesus,
terão as suas vidas transformadas, que não é virar crente, não é virar cristão. Tem muito crente hoje em dia, tem muita gente crente. Aliás, a Bíblia diz que até o diabo é crente e os anjos dele, os demônios, eles também são crentes, eles creem em Deus e têm medo. Então, Jesus trouxe um estilo de vida, algo diferente para viver. Agora, é um processo, e esse processo de vida que Jesus trouxe demanda um tempo, e é por isso que nesta terra a gente vive a cada dia um aprendizado, a gente vive aprendendo sempre coisas novas. E quando a gente transfere isso, ou traz isso para a dimensão espiritual, o Senhor Jesus nos trouxe algo dos céus, por isso que nós gastamos aqui nos últimos 3 domingos, estudando sobre 3 características interessantes, destacadas da vida de Jesus, o seu tempo de oração, o poder que tem a oração, o seu amor, o poder que tem o amor, e também o perdão, o poder que tem o perdão. Eu louvo a Deus porque no final dos 2 cultos de domingo passado, algumas pessoas me procuraram, outras durante a semana disseram: pastor, foi libertador aquela mensagem, trouxe para a minha vida conhecimento e agora eu estou até vivendo melhor, porque tem gente que está presa até hoje por não liberar perdão. Enfim, quando nós estudamos estas características da vida de Jesus, o trabalhar dele em nós, Jesus, ele, no seu grande amor, na sua grande misericórdia, como eu disse no princípio, que ele gastou tempo com as pessoas. Com os seus discípulos, ele gastou um tempo muito maior. Porque Jesus queria prepará-los para algo maior. E nessa preparação de Jesus, os textos que eu vou dispor aqui para vocês, mostram o trabalhar de Jesus. Por que Jesus... Vou usar uma expressão aqui antiga. Por que Jesus encasquetou com Pedro? Porque Pedro, apesar de o seu lado ruim, todas as suas características que levavam a Pedro tomar decisões erradas, falar o que não devia, fazer a coisa certa, mas na hora errada, Jesus via naquele homem, e é isso que eu amo também em Jesus, porque Jesus, quando ele olha para a gente, ele não olha os nossos pecados. Jesus sempre olha o lado bom da nossa vida. Jesus nunca vai desistir da gente, a não ser que a gente desista dele. Ele não vai desistir de nós. E Jesus via em Pedro um homem que poderia ser um líder, poderia fazer, no tempo dele, uma diferença na vida das pessoas. Então Jesus gastou tempo com Pedro. Jesus tratou Pedro. Jesus falou bastante com Pedro. Jesus se preocupou com Pedro. E a primeira preocupação que Jesus teve com Pedro foi em relação ao nome. É interessante isso. Antigamente, em Israel, eles tinham o hábito de associar o nome que se dava para a criança nascida ao seu jeito, o seu caráter. Então, por exemplo, ao longo da história a gente vê pessoas que tiveram o nome mudado. A gente sabe, por exemplo, em algumas passagens bíblicas, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó, segundo uma das traduções, significa usurpador, aquele cara meio picaretão. E o seu pai deu esse nome a ele porque, diz o texto, o seu irmão gêmeo estava nascendo, ele nasceu meio que agarrado no tornozelo e, talvez como um negócio de alegria, o pai fala, ele vai se chamar Jacó, que quer dizer usurpador, que é tomar o lugar do irmão, sair primeiro que o irmão. Deus muda quando Jacó se encontra com ele. Jacó viveu uma vida errada. É interessante essa associação do nome. Jacó viveu uma vida de picaretagem. Jacó deu chapéu em um, chapéu em outro, quis dar chapéu no sogro, o sogro, em vez de dar um chapéu nele, deu um sombreiro nele. Até o dia que ele se encontra com Deus, e Deus muda a história da vida dele. A primeira coisa que Deus faz é mudar o nome de Jacó, que é o usurpador, para Israel, que quer dizer príncipe. Quando Deus, por exemplo, encontra-se, ou Abraão encontra-se com Deus, o nome de Abraão era Abrão, que significa pai exaltado. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de muitas nações, pai de uma multidão. Então, em Israel, antigamente, naquela região, eles tinham o hábito de dar um nome associado à característica da pessoa ou da família. E quando Jesus encontra Pedro,
Primeira coisa que Jesus faz, está em João 1,42, acompanha aqui no telão. Jesus olha para ele e disse: você é Simão, filho de João. Só que você será chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. É interessante que essa palavra Cefas, no aramaico e no grego, ela significa pedra ou pequena pedra. Então, a primeira coisa que Jesus faz da vida de Pedro, ou de Simão, é mudar o nome dele. Porque essa expressão Simão, Simão, a tradução desse nome, quer dizer o seguinte: aquele que vacila. Então, Pedro, na sua característica, ele tinha uma característica assim de vacilar. Era um cara vacilão. Ele tomava a decisão errada, ele botava os pés pelas mãos, ele tinha uma característica, a gente já estudou sobre isso aqui 2 anos atrás. Nós estudamos sobre temperamentos. Existem pelo menos 4 tipos. Tem gente que tem o temperamento, e a psicologia explica isso, né? Tem gente que tem o temperamento ou o comportamento de colérico. Pessoa que tem esse temperamento colérico, a gente já estudou, mas só vou citar aqui para você lembrar. O ponto positivo é que ele tem o espírito de liderança, o ponto negativo é que ele gosta de mandar e não aceita, é difícil aceitar a opinião. Tem as pessoas que são melancólicas, a pessoa que tem esse temperamento melancólico, ele é meio que perfeccionista, então às vezes as coisas que ele quer fazer e não dá certo, ele se cobra, ele se autoflagela. Tem também, por exemplo, os fleumáticos. O fleumático é aquela pessoa tranquila, que tem muita paciência e tal, e o lado negativo é que ele é paciente até demais com os outros e tal. E por último, aquele que tem o comportamento, o temperamento sanguíneo, que são aquelas pessoas, geralmente o sanguíneo, ele é caloroso, ele é receptivo, só que ele fala coisa, ele, antes de pensar, ele faz, ele fala, e depois é que ele vai ver o que ele fez de errado. Aí já é tarde, já fez. Pedro, segundo a psicologia, todos nós temos esses 4 temperamentos. Só que em algumas pessoas, ou na maioria das pessoas, em todas, na verdade, pessoas, um deles se destaca. E na vida de Pedro, o que mais se destacava era esse temperamento sanguíneo. Porque Pedro era aquele cara vacilão. Eu até brinquei aqui de manhã, você quer chamar alguém de vacilão, você chama ele de Simão. Ô Simão, você está chamando o cara de vacilão. Ainda bem que de teu nome a tua mãe deu Pedro, né, Pedro? Enfim. A verdade é que Pedro, na sua característica, se você ler, nós vamos ler alguns textos aqui, eu vou postar para vocês. Interessante como Jesus já de cara identificou isso na vida daquele homem. E precisava ser mudado isso. Pedro vacilava muito. E Jesus, no seu amor, na sua misericórdia, Jesus foi tratando. Então, por exemplo, algumas características aqui. Quando Jesus estava num determinado lugar, orando por pessoas, atendendo pessoas, final da tarde, começo da noite, Jesus disse para os seus discípulos: olha, nós vamos para aquela cidade amanhã, eles pegam o barco, vão que eu vou orar, depois eu encontro vocês. Eles estão lá no meio do mar, de repente de noite, tudo escuro, eles olham e veem Jesus, mas na verdade, segundo o texto, eles olham e eles veem um fantasma, eles ficam apavorados. Aí Jesus imediatamente diz para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí Pedro, na sua impetuosidade, Pedro diz: se és tu, eu já mudei o texto aí, viu gente? Se tem alguém mudando, eu já mudei aqui, tá? Por favor, me ajuda aí, obrigado. Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí Jesus responde: vem, Pedro. E Pedro, na sua impetuosidade, Pedro, aquele cara que não pensa, foi andando até Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, ele vacila. Ele fala assim: humano, andando na água, tchuf. Aí Jesus pega na mão dele: ei, rapaz, você para de vacilar, você precisa ter fé. Característica da vida de Pedro. Num outro tempo, Jesus está falando: gente,
que o pessoal está falando aí de mim? Ah, uns estão falando que o senhor é Elias, outros estão falando que o senhor é profeta. Aí Jesus fala, e vocês? O que vocês dizem? Aí vai o Pedrão, aquele cara que fala sem pensar. E ele diz coisa maravilhosa, Mateus 16 registra isso, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, traduzido quer dizer inferno, e além, as portas do inferno não poderão vencê-la. 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aí, quando Pedro ouve isso, inclusive eu falei aqui de manhã e ressalto para os irmãos da noite, existe uma determinada religião que tomou esse texto, dizendo o seguinte, nós vamos vamos fundamentar a nossa religião em cima desse texto de Jesus, que ele falou para Pedro que era pedra, e Jesus não quis dizer nada disso. Jesus está falando aqui de uma forma espiritual, ele citou o nome de Pedro, claro, tá? Agora ele diz, sobre essa pedra, a pedra que Jesus está falando é a pedra angular, que no Velho Testamento já falava-se sobre essa pedra angular. Pedra angular é aquela pedra que dá o ângulo, que dá discernimento para o pedreiro construir a igreja, que dá uma sustentação para ele fazer as coisas corretas. Que depois, no Novo Testamento, foi dito que Jesus é essa pedra angular. Nós estamos estabelecidos se Jesus é a estrutura das nossas vidas, ou pelo menos deveria ser a estrutura do cristão. Então, Jesus está falando para Pedro, mas em relação a citando o nome dele, falando do seu reino, falando da sua igreja. E aí teve gente que entendeu isso errado e fundamentou uma igreja em cima de Pedro. E na verdade isso não tem nada a ver, só quero ressaltar isso aqui para os irmãos. Aí Pedro, ele na sua impetuosidade, quando Jesus pergunta, ele fala. Lembre-se, eram 12. Pedro era o falador. Aí ele fala, oh Jesus, tu és o filho e tal, tal, tal. Jesus olha para ele e fala assim, ei Pedrão. Aliás, Jesus fala para ele, Simão. Ele ainda estava vacilando. Jesus fala, Simão, não foi carne e sangue que te revelou, foi o Espírito. Ele deve ter ficado todo cheio na hora. Deve ter ficado assim, oh, glória a Deus. Passa, não dá, acho que de 5, 10 minutos. Jesus continua falando, então, gente, é o seguinte, eu vou entregar a minha vida, acontecerá isso, mas não se preocupe, confie no Pai, Ele tem um plano estabelecido. Vai Pedrão, Mateus 16, 22, Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Aí Jesus vira-se para ele e diz, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. A mesma boca que falou pelo Espírito foi a mesma boca que vacilou e o diabo falou por ele. Por quê? Porque ele não pensava, ele falava. Ele vacilava e Jesus estava tratando isso da vida dele. Por exemplo, numa ministração que Jesus estava dando para o povo, ensinando sobre perdão, está em Mateus 18, 21 e versículo 22. Pedro se aproxima de Jesus, sempre Pedro, né? E pergunta, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Ele ainda faz uma sugestão para Jesus. Aí Jesus responde, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Sempre Pedro. Por exemplo, numa outra ocasião, Jesus está tratando um camarada, falando com um jovem que era rico. Esse jovem chega em Jesus e fala, oh Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, olha, faz isso, tipo, honra teu pai e tua mãe, seja fiel, ame a Deus e tal, beleza? Ele fala, mas isso eu já faço. Aí diz o texto, Jesus ama aquele rapaz e fala para ele, ó, então está faltando uma coisa para você, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue.
Aí, nesse texto, esse jovem diz, a escrita bíblica, que ele deve ter pensado de tantas coisas que ele tinha, ele falou, eu não vou vender tudo e dar para os pobres. E Jesus não queria que ele vendesse tudo e dasse para os pobres, Jesus queria libertar ele daquela riqueza. Mas, infelizmente, diz o texto que ele baixou a cabeça e foi embora. Aí alguém disse, como Jesus, na verdade, disse para os seus discípulos, vai ser difícil um rico entrar nos céus. Aí Pedro, sempre ele, versículo 27 de Mateus 19, ele fala com Jesus, ele fala, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? A gente deixou tudo. Lembra que a gente começou lendo, ele deixou barco, deixou rede, deixou tudo para trás. Jesus responde, Mateus 19, 28, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão também, vocês que me seguirem, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 29, e todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, Jesus falou, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. 30, Jesus encerra dizendo, contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Ele chega sempre, Pedro, e fala, Senhor, você está falando que o cara é rico e tal, e nós, a gente deixou tudo pelo Senhor. Jesus fala, olha, se você fez isso realmente de todo o teu coração, meu filho, você vai ter 100 vezes mais nessa terra aqui. Se você está fazendo isso por amor a mim, Deus vai te abençoar bastante. Deus vai cuidar de você. Mas o que me chama a atenção é que é sempre Pedro. E a história continua. Jesus está prestes a ser preso. Antes, 2 dias antes, ele começa aquela preparação da ceia, começa conversando com os seus discípulos e tal. E nessa preparação, Jesus ele vai lavar os pés dos seus discípulos, ensinar algo para eles na prática. Então Jesus começa a lavar o pé, diz o texto que ele põe uma toalha envolto na sua cintura, se ajoelha e começa a lavar os pés de um, de outro. Quando ele chega em Pedro, o vacilão, ele chega e fala, não Jesus, o senhor não vai lavar meu pé não. Jesus fala, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí o vacilão chega e fala o seguinte, ô Jesus, então lava tudo. Aí Jesus fala, filho, é só o pé. Só o pé, tá bom? Tá bom, Jesus. E continua essa história, Jesus lava o pé, Jesus continua ali ministrando, até o momento de chegar naquele momento especial da ceia. Por exemplo, nós vamos participar aqui hoje. Eu entendo, meus irmãos, que Pedro, por ser a tradução do nome dele, uma pequena pedra, era uma pequena pedra bruta, que precisava ser lapidada, e Jesus estava lapidando. Chega naquele momento da ceia, Jesus fala com Pedro, Jesus está orando um pouco antes deles estarem juntos, Jesus está orando, e Jesus, diz o texto de Lucas 22, que Jesus orou pelo povo da época, Jesus orou pelos seus discípulos, e Jesus orou por nós, por todos aqueles que haveriam de crer nele. E aí Pedro se aproxima e Jesus fala, Lucas 22, 31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. 32, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Aí Jesus olha para ele e diz assim, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. 3 anos com Jesus, não tinha se convertido ainda. Jesus olha para o cara e fala assim, quando você se converter, eu imagino que a mente de Pedro fala assim, espera um pouquinho, eu estou contigo há 3 anos. Mas Jesus chamou ele de Simão, Simão. E falou assim, o diabo queria pegar vocês, peneirar vocês, para ver, para, sabe, testar a sua fé, o seu cristianismo. Aí Jesus diz, mas eu orei por vocês. Então, olha, continua nessa tua fé, Simão. E quando você se converter, você vai lá e fortalece os seus irmãos, tá bom? Pedro deve ter ouvido isso, deve ter imaginado assim, Jesus não está sabendo muita coisa, porque eu estou com ele aqui, estou do lado dele, estou aqui servindo. Enfim, Jesus se aproxima dos seus discípulos, começa a conversar com eles, depois do momento da ceia, como esta aqui hoje,
Jesus a caminho do monte, Jesus fala para os seus discípulos, olha, fiquem preparados, toma cuidado, porque vai acontecer o seguinte, vocês vão acabar me abandonando com o que vocês vão ver, o que vai acontecer hoje ainda. Diz o texto de Mateus 26, 33, sempre o Pedrão vacilão, ou Simão vacilão, ele fala para Jesus, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aliás, ele vai além, 34, Jesus fala para ele, na verdade, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Aí Pedro declara, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei, Jesus. Só faltou falar aleluia e pular e tal. E o texto diz que todos os outros discípulos disseram o mesmo. Vocês estão comigo? Nós estamos contigo, Jesus. Jesus fala, então vamos orar, vamos para o monte orar. Chega perto do monte, Jesus fala, vocês fiquem aqui e orem. Eu vou um pouquinho mais à frente ali, tem um tete a tete com o Pai. Vocês ficam orando aí, tá bom? Me ajudem em oração. Porque quem tem esse temperamento sanguíneo é aquela pessoa que fala assim, você liga para ela e fala, escuta, vamos fazer tal coisa. Ele fala, cara, que ideia legal, vamos fazer. Aí na hora que chega o momento de fazer, ele é sanguíneo, ele só falou aquilo na hora para deixar você feliz. Mas depois, ele se esqueceu do que ele marcou encontro com você, ele se esqueceu do que ele falou para você, porque sanguíneo é assim. Pedro, ele tinha falado para Jesus, estou contigo e não abro. Jesus é o seguinte, os outros podem negar, mas eu, se precisar, morro por ti, Jesus. Jesus fala, filho, tá bom, então vamos orar. Diz o texto que Jesus começa a orar. Passa 1 hora, Mateus 26, 40, Jesus volta aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Aí Jesus fala com quem? Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Pergunta ele ao vacilão. Aí eles pedem desculpas e tal, Jesus volta, ora, na volta Jesus pega de novo os caras dormindo, fala, vocês precisam estar preparados, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, vocês precisam estar preparados, gente. Vocês precisam estar preparados porque vai acontecer. E Jesus está ali orando, de repente chega Judas. E Judas vai e beija Jesus com um monte de guardas. E quando ele beija, era o sinal, né? O beijo era o sinal. Os caras vão prender Jesus. De repente Pedro, o vacilão da sua impetuosidade, tira a sua espada e vai, não, prender Jesus não. E tal, e corta a orelha de um soldado. Versículo 10 de João 18, ele trazia uma espada, tirou, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Aí Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, meu filho. Acaso não haverei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Não é para você fazer isso. No outro texto, no outro registro, na verdade, falando a mesma coisa, de Lucas e talvez até de Mateus, Jesus disse para ele, toma cuidado, porque esse negócio de ferir os outros com ferro é capaz de você seja ferido também. Cuidado com as suas atitudes. Não foi para isso que você foi chamado para outra coisa. Aí Jesus pega a orelha do soldado, coloca de volta, cola, cura o cara e ainda assim é levado preso. Eu queria ler agora a continuidade da história com vocês. Lucas capítulo 22, por favor, vamos ler juntos. Deus é bom e Ele está aqui. Aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 54 e diante. Diz o texto que então, prendendo-o, levaram, né, Jesus para a casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia à distância. Versículo 55, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. 56, uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele.
Versículo 57, mas ele negou. Mulher, não o conheço. Versículo 58, pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. 59, cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. 60, versículo 60, Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. 61, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. 62 e último, saindo dali, chorou amargamente. Aquele cara que tinha dito que estava com Jesus, aquele cara que tinha dito que morreria por ele, na hora do vamos ver, foi embora. Ele se escondeu, ele se omitiu. E quando Jesus, diz o texto aqui, olha para ele, quando ele fala a 3ª vez, eu não conheço esse cara. Jesus se vira, olha para ele, quando ele vê o olhar de Jesus, Pedro ficou ali e chorou amargamente. Porque ele viu que tudo que ele estava falando para Jesus era da boca para fora. Aí eu comecei a entender por que Jesus falou para ele um pouquinho antes. Escuta, quando você se converter, edifica a vida dos teus irmãos, tá? Talvez na vida de Pedro e talvez na vida de muita gente que ouça isso hoje, fala assim, mas eu sou convertido. Eu aceitei Jesus, eu fui batizado, eu vou na igreja, eu sou convertido. Não, tem um monte de gente que faz isso hoje. Aliás, tem gente que está fazendo isso, aceitando Jesus e se batizando, até por aquilo que ele pode fazer. Ou Jesus paga a conta, Jesus dá dinheiro, Jesus faz isso. Pô, então eu vou aceitar, o que eu tenho que fazer? Ser batizado? Pô, eu vou lá. Mas a conversão, que é a metanoia, traduzido do grego para o português, a metanoia, que é a mudança de rumo, que é a mudança de vida, que é a mudança de pensamento. Eu era assim, agora eu sou assim. Aquilo que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e por isso que a gente estudou aqui, o poder que tem o perdão, o poder que tem o amor, o poder que tem a oração, porque cristão verdadeiro, ele vive isso. Só que até então Pedro, ele não tinha esse negócio no coração, Pedro estava seguindo Jesus, como muita gente hoje segue Jesus. Agora existe uma diferença muito grande para a multidão que seguia Jesus e para os seus discípulos. Mas como eu digo sempre aqui, Jesus, ele ama tanto a gente, que ele não desiste de nós. Jesus não desistiu de mim nem de você. Jesus não desistiu de Pedro. Porque é interessante que quando Jesus passou por aquele processo de crucificação, morte, ao 3º dia, quando Jesus ressuscitou, as mulheres, elas foram buscar o corpo, foram buscar um jeito, sei lá, vamos enterrar, vamos dar um cuidado melhor. E quando elas chegam lá, naquele lugar, a ordem de Deus para um anjo é dar uma informação. Está em Marcos capítulo 16, versículo 6. Esse anjo olha para elas e diz assim, não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. 7, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Porque Pedro já tinha pensado em desistir. Pedro já estava querendo largar tudo e voltar a pescar. Na verdade, ele até tentou isso do sábado. E o anjo disse para elas, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão como ele lhes disse. Essas mulheres falam com os discípulos, eles vivem aquela expectativa de Jesus aparecer, e Jesus aparece para eles. E Jesus começa a conversar com eles. Jesus, inclusive, é tão legal essa história que ele fala assim, escuta, vocês não têm o que comer aí, que eles estavam assim pasmos de ver Jesus ressuscitado. Eles viram Jesus sendo morto. Aí agora Jesus está ali, carne e osso,
E a primeira pergunta que Jesus faz é o seguinte: tudo bem com vocês? Tem alguma coisa para comer aí? Jesus começa a se relacionar com os seus discípulos e de repente ele chama Pedro do lado. João capítulo 21, versículo 15. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Versículo 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17, pela terceira vez Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? O texto diz aqui que Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Aí Jesus disse para ele pela terceira vez: cuide das minhas ovelhas. Jesus tinha uma preocupação pelos seus discípulos e somente pela vida de Pedro, que Jesus conversa com ele e nesse tete a tete, eu entendo, agora eu vou dar a opinião aqui do Diego, tá? Pelo estudar dessa palavra, pela profundidade que tem esse texto, porque foi traduzido para o português, mas essa tradução para o português, o português ele é meio fraco em questão de amor. E como nós estudamos aqui 2 semanas atrás, existe o amor ágape, que é o amor que vem de Deus. Existe o amor eros, que é o amor de um homem para com uma mulher. E existe o amor filéu, que é o amor de pai para filho, filho para pai, filho para tia, amigo para amigo. Esse amor é o amor filéu, é o amor fraternal. E essa tradução foi dito o seguinte, Pedro disse o seguinte: eu te amo, Jesus. Só que interessante que no original, no grego, Jesus pergunta para ele assim: você me ama com o amor de Deus? Esse amor que Jesus fala, você me ama, é com o ágape. A resposta de Pedro foi: sim, Jesus, eu te amo, amor filéu. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama com esse amor de Deus, o ágape, que é a tradução, que é o original? Pedro responde: eu te amo, Jesus, com esse amor filéu. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama com esse amor de Deus, o ágape? Pedro, ele fica chateado e ele fala: Jesus, tu sabe de todas as coisas, tu conhece meu amor, Jesus. Tipo assim, eu estou me convertendo agora, estou entendendo o que o Senhor quer para mim, Senhor, até agora eu não entendi. Eu estava te acompanhando, eu estava te seguindo, eu batia a palma quando o Senhor fazia milagres, eu glorificava Deus, eu estava contigo, mas eu não te conhecia, Jesus. Aliás, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu te amo com esse amor assim, esse amor que ele é finito, esse amor que de repente por alguma questão que acontece acaba, porque tem pai que às vezes não conversa com o filho, tem filho que não conversa com o pai, tem amigo que termina uma amizade e não conversa mais com o seu amigo, e eram amigos, diziam que se amavam, mas se amavam com esse amor filéu. E Jesus trouxe o amor de Deus para entrar nos nossos corações e nos ensinar a amar com esse amor. Por isso que eu digo sempre aqui que ser cristão não é fácil. E na igreja é fácil. Querer a bênção de Deus é fácil. Agora, ser cristão, amar as pessoas como elas são, entender as pessoas, gastar tempo com elas, investir dinheiro, investir talento, investir tempo com as pessoas que muitas vezes não dão valor nenhum para isso. Só quem tem o amor de Deus dentro do seu coração. E nesse momento eu vejo que Pedro, ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu amo o Senhor com esse amor. Pedro devia estar falando assim: Jesus, me ajuda, Senhor. Eu quero amar com o teu amor. Eu quero ter esse amor de Deus dentro do meu coração, Senhor, me ajuda. Até hoje eu vacilei. Obrigado por o Senhor mudar meu nome. O significado do meu nome quer dizer vacilão, vacila. Agora o meu nome que o Senhor me deu, Pedro, é uma pequena pedra que o Senhor está trabalhando, lapidando para se tornar uma joia. E aí nesse momento diz o texto que Jesus fala para eles: esperem, vocês serão revestidos. E eles foram revestidos pelo Espírito Santo.
no momento de oração gostoso. A partir daquilo ali, Pedro sai e começa a pregar o Evangelho, começa a viver o Evangelho. Numa pregação dele, 3.000 pessoas aceitam a Jesus assim. Por quê? Porque naquele dia que Jesus fala para ele, você me ama, digo, essa é a minha versão, tá? Eu entendo que Pedro falou, eu entendi o que o Senhor dizia aquele dia. Eu precisava me converter, né? Pois Jesus, eu quero me converter a Ti. Eu quero viver a Tua vida. O Senhor sabe que eu larguei tudo lá atrás por causa do Senhor e do Evangelho. Eu quero continuar fazendo, ó Deus, a Tua obra. Eu quero continuar levando esse Evangelho que trouxe o amor de Deus para o meu coração, para a vida das pessoas que estão aí perdidas nesta terra, Senhor. E se você buscar no livro de Atos, você vai ver grandes feitos do apóstolo Pedro, pregando a palavra e vivendo o amor ágape dentro do seu coração. Depois de tudo isso, quantos Simãos a gente pode encontrar hoje no meio evangélico? Gente que vacila, gente que poderia estar firme servindo a Deus, mas está vacilando, vivendo no pecado, vivendo com dúvida. Será que Deus me ama? Será que Deus me ajuda? Será que Deus vai atender a minha oração? Será que Deus existe? Será que Deus está vivo? Será que Deus tem todo o poder? Será não? Ele está vivo, Ele tem todo o poder, Ele é Deus, Ele controla o universo, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Resta saber que tipo de entendimento nós temos no coração. Será que nós amamos mesmo a Deus do jeito que a gente deveria amar? Será que a gente é capaz de tomar decisões nas nossas vidas e se converter mesmo, haver uma conversão dentro da nossa mente? Porque Jesus deixou claro, quero citar aqui um texto de Mateus capítulo 16, do versículo 24 ao 27, Jesus, ele diz para os seus discípulos, é uma condição, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? 25 ele explica, porque quem quer salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. 26, por que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Versículo 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que se tinha feito, ou com o que tenha feito. Se nós fôssemos confrontados hoje, se Jesus, não com aquele dedão que eu arrumei aqui, mas se Jesus chegasse hoje aqui em mim e você e dissesse assim, posso te fazer uma pergunta? Você me ama? Qual seria a nossa resposta? Porque, meu irmão, eu quero deixar claro aqui, a gente estudou sobre isso semana passada, semana retrasada. A relação entre Deus e o homem está definida. A relação entre Deus e o homem é o seguinte, Deus me ama, Deus te ama incondicionalmente. Se você não amar Deus, se você virar as costas para Ele, Ele vai continuar te amando, enquanto tiver vida, Ele não vai desistir de você, Ele vai investir em você, Ele vai criar uma situação para você mudar, para você viver. Então essa relação está definida, Deus ama a todos. João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo, palavra do grego para o português, mundo quer dizer pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crer não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ama a todos. A gente estudou semana passada que o perdão de Deus é condicional. Jesus ensinou isso. Na oração dominical, Jesus falou, Deus perdoa do jeito que eu perdoo. Então, se você não aprendeu a perdoar, muito menos o perdão de Deus virá sobre a tua vida. É condicional. Agora, o amor de Deus é incondicional. Então, essa relação está definida. Agora, o que a gente precisa definir é nosso amor por Deus. Que tipo de amor é? E eu encerro aqui, levando você a pensar sobre isso. Pedro definiu o seu amor por Deus. Ele disse naquele momento, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. E a gente sabe pela história, pela leitura bíblica,
que Pedro, o amor de Deus invadiu seu coração. E ele amou, e ele pregou o Evangelho. Diz a história paralela da Bíblia, que Pedro, segundo a história paralela da Bíblia, quando ele foi ser morto, quiseram crucificar, ele diz, olha, me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de ser nem crucificado como o meu mestre foi. Essa é uma história paralela à Bíblia. Mas a verdade é que esse homem definiu o que ele tinha de amor para com Deus. E eu quero te levar a pensar sobre isso. O que separa a gente de Deus hoje? O que segura a nossa vida de ter esse relacionamento com Deus, de amá-lo sobre todas as coisas? De ter entendimento, de amar a Deus sobre todas as coisas. Outra pergunta que eu te faço, quero te levar a pensar, esse sacrifício de Cristo, que a gente agora vai comemorar participando da ceia. O pior Jesus já passou. O quanto vale para você? O que vale? O que tem de prático para a tua vida participar da ceia? Que momento que é esse? Eu já disse aqui e repito, não é fácil ser cristão. Não é fácil. Aliás, se fosse fácil, todos seriam cristãos. Mas na verdade, meus irmãos, esta noite, antes de participar da ceia, a pergunta que eu levo a você é para você pensar, você ama mesmo a Deus? Quanto do seu talento, quanto do seu dinheiro, quanto da sua vida, do seu tempo, você dedica a Deus e a sua obra? Não precisa nem ser igreja, a obra dele, apesar que a igreja é a obra de Deus. Quanto que você tem dedicado, se interessado, gasto, se esforçado, lutado? Quantas pessoas olham para você e falam assim, eis um verdadeiro cristão. Pode estar o tempo que for ruim, ele está sempre sorridente, porque esse cara é diferente, essa mulher é diferente. É incrível olhar para ele e ver que em tempos de crise ele está cantando, ele está se alegrando. Quantos de nós hoje poderíamos ir lá fora e mostrar para as pessoas o quanto nós amamos a Deus? Quantas pessoas a gente traz para a igreja? Quantos folhetos nós levamos? Quantos e-mails, mensagens nós mandamos falando de Jesus? Ou seja, a gente precisa despertar a igreja. A gente vive um tempo que muita gente hoje está disperso. E está chegando o tempo da igreja se colocar, se mostrar como igreja. Não por aquilo que Deus pode fazer. Amar a Deus e ser a igreja por aquilo que Ele é. E também por aquilo que Ele já fez. Porque era para nós estarmos naquela cruz. Era para nós irmos para o inferno. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para salvar a minha vida e a tua vida. Então, o quanto nós amamos a Deus. Pedro definiu isso. Quero te encorajar nessa noite a você pensar e definir isso também na tua vida. Em nome de Jesus. Mesmo assentado, fecha os teus olhos.